Bom dia a todos, estamos aqui com o professor Zdeněk Schwab. Vamos conversar um pouquinho sobre sua trajetória musical. A gente já sabe bastante coisa sobre esse professor, inclusive que ele iniciou seus estudos com 8 anos de idade, né, com os ensinamentos de seu pai e depois com seu avô. Conta um pouquinho pra gente, professor, como é que foi essa trajetória sua após o início, né, com seu pai e seu avô. Eu, quando terminei a colégio, era 53, já era, o comunismo assumiu 48 lá. 48 eu tinha 10 anos, né, quando começou o comunismo. E aí o regime foi devagar, né, foi apertando, mas quando chegou eu terminar o colégio e tinha que resolver para estudar outras coisas, já era regime bem ditatorial, já bem, assim, sabe, você não tinha liberdade nenhuma. Aí ele me chamou e disse, o que vamos fazer, meu filho? Eu não tenho condição de poder te ajudar a sustentar lá, apesar que tinha tudo de graça, né? Que na época era tudo estudo de graça, moradia de graça, comida de graça. Mas de qualquer jeito você tinha gastos, né? Com passagens ou com qualquer coisinha que você queria comprar, então não tinha. Aí o meu pai disse que não vai ter condição, porque já tinha minhas irmãs mais velhas, já estudavam também fora da casa, uma estudava economia e outra estudava alta costura, né? Aí para não esquecer, aí o que aconteceu que eu falei, bom, eu não sei, pai, o que a gente podia fazer? Ele diz, olha, eu tenho um conhecido aí, que era um cara que tocava também na música popular, né, meio jazz e tal, e eles tinham um conjunto, e esse conjunto tocava sábados e domingos próximo da cidade onde a gente morava, não era Goanque depois, era Bohušovice, que era mais pouco afastado, pertinho de Theresienstadt. Theresienstadt era campo de concentração, né? Que eu também presenciei como criança, porque a gente, quando mudou para lá, ainda era briga com nazismo e fascismo e tal, né? Então eu vi, por exemplo, saída dos prisioneiros que eles traziam nos vagões de bichos, né? de animais. Traziam judeus, né? Porque você viu aquelas estrelas assim, no furo. E eles tinham que descer lá, em Bohušovice, na estação, e 2 quilômetros ir a pé até Theresienstadt, que era campo de concentração. Essa Theresienstadt é uma cidade absolutamente militar. Chama-se Theresienstadt porque era construído na época da Teresa, imperadora em Viena, austríaca. E ela fez essa cidade, mandou fazer totalmente militar. Cidades tinham por volta aquelas antigas defesas, né? Que o pessoal chamava chance, que era de tijolo, uma parede, no meio, digamos, 20, 30 metros, um canal, e outra barreira, tijolos, né? Aí cidade. Quando chegava o inimigo, eles soltaram no rio, soltaram barreiras, entrou água, encheu tudo de água, que o inimigo tinha dificuldade de entrar na cidade. Naturalmente, na época melhor, moderna, isso não tem nada. Né? Mas tinha, na época daquelas lutas ainda de cavalos e tal, tinha uma certa importância. Então, mas se tornou, de repente, cidade ideal para os fascismos, né? Para os alemães, concentrando os judeus lá, porque eles não tinham por onde fugir. Era complicadíssimo, né? Então, traziam um monte de judeus lá para ficar no campo de concentração, de onde depois eles distribuíram para Auschwitz, porque não era longe, e outros, né?
Nessa cidade, inclusive meu pai tinha que trabalhar no Correio, porque ele trabalhava no Correio, aí transferiram ele para lá. Minha mãe chorava todo dia porque não sabia se voltava. Voltava. Era terrível, era uma época danada. Então o senhor foi para a escola militar em 53? 54 que eu comecei a estudar na militar. Né? Sim. Terminei em 53, mas terminei um pouco tarde, né? Uhum. Lá o colégio termina em julho, que é mais ou menos finalizar. Aí você tem que ir na outra, até que faz prova, essas coisas, você entra geralmente no próximo ano, né? Uhum. Então, E foi na escola militar que o senhor começou a estudar trompa? eu inclusive nem sabia que é trompa, né? Uhum. Não sabia, porque meu pai me arrumou, porque obrigação para você entrar na escola militar de música, obrigação era tocar instrumento para banda, instrumento de sopro, flauta até o tuba, algum instrumento desses, ou percussão, e a segundo instrumento que contrastava do sopro, que no caso meu era violino. Então, meu pai me arrumou mais um instrumento antigo também para caramba, chamado Bassflügelhorn. Não sei se você conhecia, é um instrumento que assim na tua frente, e todo no lado assim, e tem uma campana para cima. Aí eu comecei a estudar pelo menos um pouco, uns 3, 4 meses, para saber tocar, um pouquinho soprar, né? Não soprava uma merda, não saía nada bem. Mas obrigação, aí foi fazer prova. Né? Aí essa prova foi feita em Praga, porque antigamente essa escola funcionava em Praga. Depois mudou para uma outra cidade no norte da Boêmia, chamada Liberec. Cidade bonita, muito bonita, tem a ópera. Aí foi fazer prova lá, e aquela comissão aí na frente. Violino toquei, violino porque tinha, então estudei, toquei até Beethoven, aquela romance. Toquei. E aí, mas aí quando eu peguei outro, né, foi um desastre. No final, resolveram que eu vou passar, mas que eu vou tocar trompa. Um cara lá, que era professor, não era professor de trompa, mas era aluno de Kautsky. Emanuel Kautsky, tem muitos estudos de Emanuel Kautsky, não sei se você tem isso. Não tenho. Tem inclusive estudos heróicos, que são difíceis pra caramba. Esse Emanuel Kautsky foi muito tempo professor de conservatório de Praga. Era muito conhecido na Europa e tal. Aí esse cara, que era aluno dele, né, era major. E ele mandava lá na escola, era um dos diretores, não sei o quê. Ele olhou assim, lábio, Moncharendi, trompa. Eu nem sabia o que era trompa, né? Aí eles te deram lá, tinha trompa, e comecei a estudar trompa. Meu primeiro professor de trompa era um cara de lá, chamado Ruzicka, quer dizer, Rosinha. Esse cara, ele era... A embocadura dele era totalmente errada, totalmente fora de qualquer questão. Ele botava o boca dentro dos lábios. Né? Nossa, dos dois, o inferior? Dos dois. Mas, tudo bem, ele era um cara... Naturalmente, não podia exigir também muito, né? Então, esse aluno do Kautsky, ele de vez em quando passava lá para orientar e tal. Então, tudo bem, aí eu comecei a estudar. Olha, lá na escola não foi brincadeira, porque lá primeiro ano entramos 160 alunos. Primeira coisa que fizeram, cortaram cabelo careca total, tudo. Eu não me reconheci, cara, quando fizeram todo aquele corte do cabelo e tudo. Eu sei que a primeira visita que permitiram para os pais, né, minha mãe quando me viu, Zianco, você não quer voltar para casa, por favor?
Aí diz, oh, agora eu estou aqui, agora com isso aí, nem vou poder voltar. Aí estudamos 160 primeiro ano, só terminou 62. Você vê, era rígido demais, rígido. Tinha um húngaro que era como se fosse mandante de tropa. Aquele cara, qualquer coisinha que você fez de merda, já 10 dias de limpeza de banheiros. Não sei o que, ou nunca, passeio só domingo à tarde. Então, não tinha, quando você fez alguma besteira. Era um regime militar pra caramba, mas para mim foi bom, sabe, porque eu era preguiçoso, eu era um vagabundo mesmo, eu não estudando. Aí lá, de repente, eu comecei a acordar, cara, antes Da alvorada. que 6 horas você tinha que acordar, com certeza. Eu já estava 4 horas esperando para me acordar, ia descer onde que tinha carvão, naquele subsolo guardado carvão, essas coisas. Sim. Botei, porque eles, os sacos de carvão que eles levam, jogam carvão no lugar, porque o pessoal leva depois com carinho até salas para botar, esquentar, na época, né? Hoje não é mais. Aí esse negócio de jogar, sacos ficaram guardados numa outra salinha qualquer. Eu peguei esses sacos, arrumei e coloquei na porta assim para abafar o som e estudava lá, até que acordou 6 horas todo mundo, né? Porque eu, de repente, tinha interesse muito de fazer as coisas, né? E para o Conservatório de Praga o senhor foi? Bom, aí terminou isso, né? Uhum. E você tinha obrigação, isso estava no contrato, você tinha obrigação, como que estava tudo de graça, né? Você não pagou absolutamente nada. Pelo contrário, você ainda ganhava por mês no bolso um trocadinho para poder se divertir, para ir na ópera, para não sei o quê. Então, você tinha obrigação de servir na banda militar. Aí, a única coisa que você não sabia para onde vou te mandar, para onde você vai. Você não tinha noção, porque Vargas era para a Tchecoslováquia toda, né? Então, aí terminou o colégio e tudo, e eu ganhei ordem de ir numa banda militar em Marienbad, que na verdade são Mariánske Lázně, que é uma cidade próxima de fronteira com a Alemanha, onde que tinha orquestra sinfônica. Até hoje tem. O Baburak agora assumiu essa orquestra. Ah, é? Tá, gente, chefe. Eu não sabia. Foi agora, um mês passado. Então, eu fui lá, e lá comecei, na realidade, fazer minha prática, ou entrar no campo da música erudita. Né? Porque até aí eu estudei, os estudos que mandavam, né, conhecidos, tudo, mas assim, de música erudita eles não estavam muito caprichando, mais para bandas, né, música. Aí, mandei para lá. Foi muito bom para mim, porque aquela orquestra que tinha lá era orquestra que precisava de trompas. Não tinha trompas. Então eu comecei, eles me pediram, né? Eu comecei lá a tocar. Segunda, terceira, quarta. Pegando experiência em orquestra. Especialmente as transposições. Que o material todo era em transposições lá. Né? Então eu aprendi trompa, si bemol, trompa, mi bemol, não sei o que, mi natural. Tudo isso eu fiz uma prática miserável, né? E aí eu fiquei lá, em Mariánske Lázně, fiquei acho que 2 anos, e aí eu comecei a me interessar mais, e comecei a procurar Hobík em Praga. Ele morava em Praga, então eu tinha que pegar trem, ir a Praga uma vez por mês, voltava, e eu tomava aula com ele. E ele era um cara muito
significativo para mim, porque ele não, eu já tinha te contei, ele não conseguia falar bem, ele era gago, né? Por isso não entrou nem em colégio, nem em conservatório, nada, por essa razão. Mas para mim foi bom, porque ele queria pegar, não conseguia, pegava a trompa e tocava, e foi muito melhor do que falar. Esse cara tinha uma sonoridade que... Porque a gravação que eu tenho aqui, não dá para você sentir sonoridade exatamente. Mas já ao vivo, ele era trompista do Noneto Tcheco, que era um conjunto, Noneto, assim, 9 músicos, da Filarmônica Tcheca, na realidade. Mas era conjunto separado, trabalhavam só e viajavam pelo mundo. Então, quando eu ouvi a primeira vez esse Noneto, foi ainda na escola lá militar, eles foram tocar lá, eu fiquei apaixonado, cara, era uma sonoridade que não era assim, som de um instrumento, era, sabe, como se fosse uma chama celestial, sabe, uma coisa fantástica. Aí eu procurei ele, comecei a estudar com ele, pagava aulas normalmente, e foi bom, porque eu também conheci lá um trompista que era alemão, Reinhard Schneider se chamava. Ele era a primeira trompa da FOK, da Sinfônica de Praga. E ele criou um conjunto próximo de Marienbad, uma cidade pequena, onde ele tinha família, um conjunto de camerístico que a gente fazia. Eu tocava trompa com ele, 2 trompas. Ele era excelente já, um grande trompista. Eu era iniciante. Mas aí foi tudo prática grande que me realmente, né? Aí de repente eles não sei, acharam que precisavam. Ali também esse hobby que me ajudou, acho que nisso, porque ele era também aluno de escola militar quando garoto. Aí ele tinha muitos conhecidos lá e tal. E ele foi, numa ocasião qualquer, foi lá e não me falou do meu nome. Aí me transferiram para Praga. Para essa, chamava-se Banda Central do Exército Tcheco. Aí eu entrei lá, aí comecei a tocar lá. Isso já foi uma coisa muito grande, porque eu comecei a viajar pelo mundo, né? Também. A gente fazia, eu, por exemplo, conheci a União Soviética toda, porque a gente viajou lá pela toda a União Soviética com banda, né? Viajamos à Alemanha Oriental, não Ocidental. E quando o senhor foi para Praga, o senhor lembra, quando o senhor foi para a Banda Central, você se lembra o ano? Não deveria ser, olha, deveria ser 58 no final, assim. No final de 58, no início de 59. Né? Porque 59 foi o ano que eu casei também. Como eu namorava lá em Marienbad, quase casamos lá. Mas aí, em Praga, já de repente, abriram-se outras oportunidades, né? Sim. Além de poder continuar a estudar muito mais fácil com o hobby, eu, de repente, podia entrar no conservatório, né? Porque eles me deram 2 anos, que eu estudei 3 anos na escola militar, e 2 anos, o conservatório reconheceu. Então eu já entrei, quer dizer, não 2 anos, entrei no 2º ano. O primeiro ano não precisava fazer do conservatório, né? E na época, o conservatório era 6 anos de estudo. Então eu, na realidade, estudei 5 anos. Sendo que os últimos 2 anos eram sempre de pedagógico, né? Como se diz, que você também tinha a obrigação de se tornar, na realidade, professor. Né? Então foi uma informação importante que eu não sabia ainda. Isso foi muito bom. E o senhor começou no Conservatório de Praga em que ano? Foi, no 59 acho que eu vou botar. Foi também, né? Nessa mesma época. 59 no início do 59. Aí foi 5 anos, né? Só que no meio disso também aconteceu bastante coisa. Né? Que lá no conservatório, um professor da flauta fez uma música de câmara que ele ensinava, ele fez um quinteto de sopros. E eu toquei lá nesse quinteto, e a gente, então, de repente, começou com esse quinteto
aparecer nos vários lugares para tocar. Na Alemanha, Berlim, Polônia, e aí Hungria. A gente começou com quinteto, né? Era troca-troca, né? Os alunos da conservatório ou escola de música qualquer. Aí isso foi muito bom também, a prática foi fantástica. Uma coisa muito gozada que aconteceu conosco foi que a primeira apresentação, quando a gente estudou com esse professor, fizemos programação, ele disse, bom, eu consegui para vocês a primeira apresentação, então vamos ver se vocês conseguem fazer uma estreia boa. Tudo bem, onde que é? É uma reunião do Partido Comunista, vocês vão ter que ir lá. Cara, a gente foi, só que aconteceu um desastre. A gente sentou aquela tradicional, né? O flauta, o oboé, clarineta, fagote, a trompa aqui. Assim, 2 e 2 e trompa aqui. Aí estávamos lá, já começou a reunião, a gente entrou na sala e aí eu estava ajeitando minha estante, né? Aí com aquele movimento eu tinha a trompa com aquela campana, como se diz, desmontável, né? Aquela campana. Aí, com aquele movimento tal, eu acho que não fiz muito bem, que a campana provavelmente não se soltou um pouco. Aí quando eu fiquei assim vamos tocar, botava todo mundo, eu botei, só que quando eu botei, a trompa fez assim, caiu no instante caiu, derrubou o outro, foi um desastre. A gente nem começou, já estava. Aí pior foi que a gente começou a rir, né? Então, isso já foi, nosso início foi assim, né? Mas depois deu certo, a gente viajava e foi muito bom, inclusive. Né? Aí depois disso, né, eu tinha contatos também, tocava com orquestras amadoras, fiz um monte de concertos assim, nos jardins lá de Praga e nos castelos e tudo. Um monte de coisa a gente sempre tentava, né? Até ópera a gente fazia, amador. Sim. E aí o senhor terminou, então, o conservatório em 64? Foi. Aí apareceu um concurso. Não, antes disso, uma coisa importante. Eu não queria mais ficar como servidor militar. Eu queria procurar. Naquele tempo, no regime que tinha, não era bom você pedir desligamento. Então, aí que aconteceu coisa que deu, que a gente podia fazer atitude, né? De se desfazer. Que tinha uma festividade no Castelo de Praga, né? De Pacto Varsóvia. Pacto Varsóvia era como o contrário do OTAN na época, né? E aí tinha todos aqueles generais russos, poloneses, húngaros, búlgaros, toda aquela turma estava lá. E a gente ia com nossa banda tocar hinos, todos aqueles países, né? Início da reunião. Então eles estavam lá, tapete desse tamanho, uma coisa, né? Castelo é uma. Aí a gente tocava, só que antes disso a gente almoçou. E um colega meu tocava a segunda trompa, aí chegamos lá, começamos a tocar, e ele começou a passar mal. Começou no meio daquele troço todo, e ele não aguentava, não sabia o que fazer, então ele virou trompa e vomitou na campana. Mas foi tão besta que naquela hora, com aquele problema todo, não se tocou. Aí quando ele virou trompa de novo, jogou aquela merda toda atrás nas pernas de um músico que era justamente presidente do Partido Comunista da banda. Imediatamente chamaram gente, ele vai ser demitido, vai ser tal, vai ser não sei o que, processo, tá. E eu fiquei com tanta pena, né, porque a gente era amigos mesmo. Mas aí eu e ele também aproveitamos esse momento, né, e achamos que ele foi muito mal tratado e que foi não sei o que, aí pedimos demissão. Ele e eu também. Aí eles aceitaram, né? Porque ficou
comprovante assim bastante forte, né, e tal. Aí Uma justa causa. Pois é. Aí eu consegui sair, só que eu vou fazer? Eu tinha criança, já estava casado e tal, precisava ganhar dinheiro. Então eu topei para tocar no crematório. Crematório tinha quarteto de trompas, quarteto de cantoras e organista, não sei o quê. Aí eu toquei lá algum tempo, né? Aí abriu o concurso na Iugoslávia, na Ópera Split. Split é uma cidade na Dalmácia. É uma cidade lindíssima. O nome da orquestra era Ópera Split? Não, né? Era ópera? Ópera, ela se chamava Narodno Kazalište Split. Quer dizer, Národní estatal. Ópera estatal de Split. Né? Nunca toquei óperas assim, né? Mas lá foi uma atrás da outra. Toquei tantas óperas, especialmente italianas, né? Porque a Itália veio um monte de gente, porque Split é assim, aqui é Mar Adriático, aqui é Iugoslávia, aqui é Itália, né? Então, você tem aproximação para a Itália, são de barco, você leva 2 horas, digamos, né? Já está na Itália. Então, a maioria dos cantores e tudo veio da Itália, né? E o nível era... O regente de titular se chamava Bombardelli. O senhor lembra o ano, mais ou menos, desse concurso para essa orquestra? Foi logo que eu saí do serviço militar e entrei no conservatório. Passou pelo crematório? Crematório. Já no crematório eu já soube que tem... Então eu até saí de lá para fazer concurso. Isso foi em 63, mais ou menos? Foi em 64, e aí fez concurso, e esse concurso era fevereiro ou março. E em setembro já assumi lá a posição. Né? E quando eu comecei lá a tocar e tudo, apareceu o concurso em Praga, naquela Orquestra Sinfônica Focar, Sinfônica de Praga. Então eu peguei avião de lá, combinei com o naipe e fui para Praga fazer concurso. Só que o concurso naquela época, não sei hoje, né? Mas naquela época eram 3 fases. Primeira fase era você tocar sua música com piano, que você escolhe. Noite apareceu lista, se teu nome apareceu, você passou. Segunda fase era a lista, né? Quer dizer, leitura. Mas já não era como aqui. Aqui leitura você sabe que vai ter solos. Não, lá não. Lá você chegou, puff, você tinha que tocar. Também, à noite saiu resultado. Se você passou, aí que entrou a terceira fase, que foi mais complicada para mim, porque eu não podia faltar muito tempo naquela display. Esses concursos foi 2, 3 dias, já foi pronto. Agora a terceira fase é 1 mês na orquestra. Nossa. Aí, como que primeiro quem foi que ganhou foi um rapaz que não tinha serviço militar. Então eles aceitaram ele como primeiro, mas disseram que você tem que primeiro fazer serviço militar, que são 18 meses. Então passar para segundo. O segundo era Vladimir Klanska, depois Klanska, né? Inicialmente Bouchalova. Aí ela tinha interesse, então ela que vai fazer logo a primeira prova de 1 mês. Começou a fazer e tal, constataram que ela tocava muito bem, tá, ficaram contentes, realmente ela era uma menina fantástica, mas que não tem experiência e não tem projeção ainda. Então, vamos garantir, você vai ficar também na orquestra, que precisava mais trompas, e vamos passar para terceiro para ver, né, orquestra, para fazer 1 mês. Aí me avisaram, eu estava lá. Então, peguei de novo o avião e corri para lá para fazer. Aí essa terceira prova, eu, na realidade, tinha um pouco sorte. Sorte porque
eu não sei se foi logo o primeiro concerto, o segundo, tinha um concerto que era só concertos de Dvořák. Concerto de piano de Dvořák, concerto do violino de Dvořák, concerto do violoncelo. Então tinha 3 solistas, né? Pianista era um tcheco, Panenka, que era muito famoso. Violino era um cara da Viena, Esterlich, não me lembro mais o nome dele. E terceiro era o famoso, o francês, violoncellista, Pierre Fournier. Então, esse Luiz Fournier, ele veio, tocou o concerto, tudo foi maravilha, saiu tudo bem. Tem aquele solinho no início, né? Uhum. Aí, o que ele fez, cara? Terminou o concerto, aplaudiram e tal. Ele largou o violoncelo e foi lá e me pegou e levou-me lá na frente com ele. Aí ganhei. Ganhei concurso, né? A história que o senhor conta até que quando ele veio no Brasil ele lembrou do senhor. Aí que eu te queria contar agora. Que ele depois veio tocar aqui na Sinfônica. Né? Tocávamos tal, aí quando eu passei aquele primeiro solinho lá, ele virou assim. Aqui na sala social deles. Virou. Olhou assim para mim. É Tcheco! Todo mundo parou, começou a rir. Aí ele ficou também, foi muito amigável comigo. O mundo é pequeno demais, né? Pois é. Mas foi isso. Então, o que aconteceu que depois dessa prova lá, eu comecei a tocar na Sinfônica. Isso foi em anos, você só lembra? 60? Logo depois desse concurso, logo assumi, eu larguei lá em... Foi 65 então também. Acho que um pouquinho mais depois, 66. 66. Aí que aconteceu que isso também foi um destino engraçado. Não sei se te contei, que eu tinha problema com minha filha, Leonora. Sim. Eu te contei, né? Já tinha problema de... E foi recomendação médica, né? De ficar perto do mar, não sei o que e tal. E aí, de repente, surgiu... Tanto que esse split foi também uma das razões, né? Porque pertinho do mar. E aí, até foi bom para ela muito lá. Então, eu comecei... Apareceu de repente no ensaio que a gente fazia com o quinteto lá na escola, apareceu um cara falando alemão, diz que é da Bahia e que está procurando uma trompa para orquestra e para conservatório. É o pai do professor de trompete, né? É isso aí. Então, o pai dele que foi lá. Aí eu me inscrevi, colegas não se interessavam, mas eu me interessei, então ele botou o meu endereço e tal, ele disse que vai estudar possibilidades de passagem, essas coisas, que vai me responder. Tudo bem. Aí isso foi o primeiro toque, né? Outro toque foi que durante concertos da Sinfônica de Praga, sempre quando apareceu qualquer besteirinha para trompa, qualquer uma notinha só, depois do concerto, eu estava lá guardando trompa, trocando roupa, apareceu um cara, um cabelo grisalho, um cara muito assim, e comunicando-se em inglês comigo, dando parabéns pela minha atuação. Mesmo que tinha nada de merda, mas aí sempre vinha. Nunca sabia quem é esse cara. Até que de repente um dia ele veio, e de novo me parabenizou e falou se eu tenho um minutinho que ele queria conversar comigo. Só, claro, eu nem conheço o senhor sempre vem. Aí se apresentou. Como foi o nome dele? Bom, isso é fácil, porque a Leonora sabe muito bem o nome dele. Começava com B. Bom, falo, eu sou attaché cultural da Embaixada Brasileira. Eu recebi uma carta de um maestro brasileiro, Alceu Bocchino, que está procurando uma trompa.
o senhor não poderia, não se interessaria de fazer uma prova, eu gravaria e mandava para ele e tal. Eu fiquei, segunda vez já Brasil aí, Rio de Janeiro, né? Então, tudo bem. Então, combinamos, ele combinou um jantar na casa dele, né? Eu combinei com um colega meu, pianista do Teatro Nacional lá, para me acompanhar. E ele gravou, eu toquei Saint-Saëns, naquela peça concertante, né? Toquei alguns solos, acho que Mozart também. Gravei bastante coisa. Aí ele gravou tudo isso e mandou para Alceu Bocchino. Mesma coisa. Ele mandou que está tudo certo, que gostou, que tal, mas que precisa saber também como que resolver. Aí tudo bem. Com isso, na Embaixada Brasileira, de repente o pessoal sabia que tem um músico tcheco que, né, tem ali contatos com esse cara, né? Puxa, como foi o nome dele? Mas isso é fácil, minha filha Leonora sabe muito bem o nome dele. Porque ela até, filha dele, até fez amizade com minha filha. Ele era também pianista e tal. Cara, era muito legal. Ele está hoje em Brasília, tá vivendo lá. Até a Leonora foi... Do Borromil, você está falando? Não, né? Não. Ele é brasileiro. Brasileiro. Ah, sim. Ele sempre servia nas embaixadas e tal, né? Só que não consigo... Sei que começava com B. Eu não consigo me agora. Mas é fácil. Que posso passar, eu só ligar para ela. A gente se comunica com Leonora todo dia, então eu pergunto. E aí, também, a resposta foi, né, que espera financeiramente e tal. Nesse meio, de repente, uma senhora, se chamava Tomasova, era uma senhora bem já idosa, trabalhava na Embaixada Brasileira, que Leonora hoje trabalha. Ela fazia isso. Aí ela ligou para mim, eu estava em casa de bobeira, estudando trompa, né? Tinha folga. Aí ela ligou e disse assim, eu sei que o senhor está interessado no negócio do Brasil. O senhor sabe que tem um maestro brasileiro fazendo concurso no Museu de Smetana? Eu disse, não estou sabendo. Pois é, eu queria avisar o senhor se você interessa. Era o Isaac já, né? Aí eu fui lá. Peguei trompa, fui lá. Era Isaac com Renault. Aí fiz concurso. Aí eles logo mandaram contrato, né? E no contrato custava que para a primeira trompa, aí eles disseram que para a primeira trompa que tem um direito de passagem para a esposa. Só que eu tinha dois filhos, né? Eu tinha essa Leonora e o Janzinho, que depois infelizmente faleceu. Aí eu respondi que me interesso muito, porque contei até o problema da minha filha, mas que infelizmente eu não tenho como arcar passagens dos meus. Pode ser família toda, topo imediatamente. Aí eles pagaram tudo. Aí fui, né? Eu cheguei aqui 16 de julho de 1968. Né? Aí toda a turma dos tchecos, porque eram 13 músicos tchecos, né? Toda a turma foi para o hotel, só eu e Bogumil, trompas, tinham que ir logo para a sala para ensaiar. Para ensaiar. Porque estava faltando. Aí o senhor ficou na USB de 68 até quando? Até 82. Que foi quando o senhor foi para a Unirio, né? Não, aí foi para Teatro Municipal. Teatro Municipal, tá. No teatro concurso, eles consideraram, eu tinha tocado num festival de Mozart na Sala Cecília Meirelles, anterior à minha entrada para teatro, que Morelemão Regeu, eu toquei primeiro, de Mozart. Aí consideraram como concurso. Então não precisava fazer outro concurso. Aí então o senhor foi aí depois disso o senhor foi para o Teatro Municipal em 82. Isso. E ficou lá até? Não, fiquei até 2002. Até 2002. 2002. Mas como funcionário, eu fiquei só até quando foi como funcionário até 1995 por aí.
Aí isso ficou com um aí eu contrato. tinha que sair, fiquei com um contrato 10 anos ainda. Quer dizer, 2002, então Até 92. 2005. Né? Então foi 92. 92 até 2002. Aí, nesse meio tempo aqui, o senhor entrou para a Unirio em 84, não foi? Foi, 84. E ficou até 2008, né? Isso. Eu acumulei tempo juntei tempo com teatro. Né? Uhum. Não, esse ano, o senhor lembra o ano que o senhor entrou na Sinfônica Nacional? Em 69. Em 69, foi o mesmo ano, foi um ano depois da USB, então. Logo. Aí, Eles me convidaram. Né? E na Nacional o senhor ficou até 96, eu acho, não foi? Foi aquele negócio que a aposentadoria que impediu, como se chama, voluntária. Primeira vez, não sei que ano que foi, que o governo ofereceu. PDV. Voluntária. Programa de demissão voluntária. Aí eu, logo na primeira eu pedi. Foi em 90 isso, eu só lembro. Foi em 90 alguma coisa, não foi? Foi acho que em 96 ou mais. Porque eu sei que eu tinha um ano para me aposentar. Professor, agora eu queria fazer umas outras perguntas. Tem alguns assuntos que eu gostaria de falar que são poucos falados, né? Assim, eu vejo nas entrevistas que o senhor dá e que tem um pouco a ver mais também com o meu trabalho. Assim, eu até citando o trabalho do Antônio Augusto, né? Ele fala que o senhor inspirou compositores no período que o senhor chegou no Brasil, né? Principalmente na década de 70, o senhor inspirou compositores e alguns dedicaram obras para o senhor, que é o caso do Guerra Peixe e do Alimônia. Eu queria saber do senhor qual era o seu relacionamento com esses compositores, como é que se deu a construção desse repertório, porque o senhor estreou também muita coisa, né? Tocou muita coisa, gravou muita coisa desses compositores. E como é que era a relação do senhor? Com quais compositores o senhor relacionou de verdade nesse ponto de contribuir mesmo, né, na produção? Bom, eu sempre tinha inicialmente sempre uma relação de colega para colega. Né? Por exemplo, com Heitor Alimonda. Heitor Alimonda foi muito gentil comigo, né? Porque a família, ele era casado com uma pianista, né? Então, eles me receberam realmente muito bem, né? Eu me lembro que me convidou, ele jogava golfe lá na Itanhanga, me convidou, eu fiquei um domingo lá com ele jogando golfe e tudo, né? Que eu jogava pouco na minha terra. Aí começamos assim, né? Mais ainda quando Celso Fosser-Loger fundou o Sexteto. Aí ele se tornou pianista do Sexteto. Então, e ele também tinha muita gente conhecida, né? Então ele conseguia que a gente logo fazia rede nacional de música, viajava o Brasil todo. E outros projetos, né? Por exemplo, o consulado austríaco fez conosco um contrato também com o Sexteto. Aí depois viajamos para Montevideo, né? Para Uruguai, Argentina e Chile e Paraguai. E que deu aquele problema comigo, né? Que quando a gente viajou para Montevideo, era regime lá militar, bravo. Aí na época, eu tinha problema, porque surgiu aquele problema com meu filhinho, né? Que ficou doente e tinha um médico fantástico que tratava ele, chamado Belize, Ataliba Belize. Um cara fora da série também, né? Um desses médicos que não olham só bisturi, mas só olham a pessoa. E ele adorava a garota e a garota adorava ele. Então ficou uma ligação assim fortíssima. E eu me senti muito agradecido por isso, porque imagina, garoto com câncer incurável. E tudo que o médico pediu, ele aceitava, né? Você sabe que fizemos até operação no mesmo dia junto, para ele não ficar se sentindo que está fazendo uma atrás da outra. Eu vou fazer uma besta de operação aqui para amígdalas.
né? Só para ele ver que eu estou fazendo operação, né? Ele fez na frente e volta. Quer dizer, tudo isso era psicológico, cara genial. Uhum. Né? Aí o Sinfônica até pagou tudo para a garota, queria para a família toda, só que minha esposa não tinha condição, estava só chorando, chorando. Então, eu viajei com o garoto, né? Para poder também pesquisar lá fora. Então, a gente foi Paris, a gente foi no Pasteur, Instituto Pasteur. Em Londres, esse médico que tratava ele estudou lá em Londres, então me indicou um hospital e um médico que é cancerologista e tal. E aí fomos lá também nesse hospital, eu até pedia na época David, que era flautista inglês, não sei, você não chegou a conhecer. Não conheci, não. É, boa pessoa. Então ele foi com gente para poder ser mais comunicação mais viável. E aí ele disse, não, vocês têm que deixar garoto aqui. Mas já deixar garoto aí. Ele tinha que 11 anos, né? Não dava. E eu também não tinha dinheiro para poder pagar tudo isso. Aí depois Hamburgo tinha um médico também que inventou umas injeções, novidade, então deu para gente e tal. E, bom, infelizmente nada adiantou, né? Mas pelo menos a gente tentou. Uhum. Aí foi boa a viagem, para a garota foi ótimo, né? Que ele se distraiu e tal. Mas que eu queria te dizer que isso provocou uma briga violenta que eu tinha com a embaixada tcheca aqui, né? Porque eu tinha que voltar, o contrato terminou. Primeiro contrato terminou em 71, eram 3 anos de contrato, 68, 69, 70. 71 em julho. Aí o Isaac me contou, você pode continuar. Eu disse, não é assim, Isaac, lá é regime diferente, não vai conseguir mais, não, deixa comigo. E ele, como um bom judeu, conseguiu mais 3 anos. Aí eu fiquei mais 3 anos, quer dizer, 71, 72, 74, tinha que, julho, voltar. Quando chegou essa data, foi justamente no período desse problema com o garoto e tudo, aí eles me até mandaram um aviso para voltar, para não esquecer que tem que voltar. Aí eu disse, não tem jeito. Pai da minha esposa, minha primeira tcheca, estava no hospital lá com câncer também. Mãe com infarto. A gente vai chegar com garota doente. Então não dava. Aí aqui ele tinha pelo menos dando a esperança que vai fazer mais essa operação, mas tirou o olho e tudo. Aí eu então resolvi, peguei ônibus e fui para Brasília para falar com um embaixador novo que chegou naquele ano. O nome dele era Boiar, nunca vou esquecer. Escritor. Aí eu cheguei lá e comecei a explicar a situação para ele e tudo. O cara só me olhando com aquela expressão fria. Né? Aí eu falei, olha, eu preciso pelo menos mais 1 ano, meio ano, para poder resolver tudo que o garoto precisava fazer no tratamento aqui. Não, tem que voltar imediatamente. O senhor tem só esses dias, logo vou voltar. Aí tudo bem, saí de lá e disse para minha esposa, olha, foi isso eu não tenho condição mais de voltar. Aí ela disse, então, vamos fazer nossa vida aqui. Só que a gente chegou só com 40 quilos, né? Então tinha que fazer. Aí começamos. Construiu tudo, né? Começamos a construir tudo. Só que perdi passaporte, naturalmente tcheco, e aí tinha que viajar com sexteto. Eu não tinha passaporte, né? Naquela época não era ainda como hoje, que o cara era identidade, não, tinha que ter passaporte. Aí não, então, aqui no Ministério como se chama? Ministério de Relações Exteriores, né? Uhum. Ali São Tar, tinha logo algum lá, me mandou, vai lá, ele vai te ajudar. Foi lá. Tá, você vai ter que ter passaporte impatriota, que é passaporte amarelo. Eu não sabia o que é aquilo. Ajudaram logo lá, fizeram tudo e tal. Aí eu saí com passaporte amarelo. Só que estava lá escrito Tchecoslováquia, origem Tchecoslováquia. Tudo bem, aí a gente chegou no Montevideo.
lá aqueles militares, né? O sexteto passou, só eu me seguraram. Tchecoslováquia. Eu disse, mas é passaporte impatriota. Chamaram numa sala separada. Né? Então eu fui com minha trompinha e com marinha. Mas aí só teve problema no Uruguai, só, né? Nos Não, outros países. Só lá. Eu fiquei cagando de medo que na Argentina vai ser pior. Uhum. Na Argentina era aquele cara, né? No Chile, então, nem pensei nada. Lá ninguém nem ligou. Uhum. É. Mas tudo bem, fiquei dormindo uma noite lá no aeroporto, né? E aí depois, de novo, a Raimonda arrumou um tal, também se chamava Vila Lobos, acho que se chamava, um de embaixada, cara. Vila Lobos, tem um nome bom. Vilas Boas. Vilas Boas, alguma coisa dessa. Aí ele veio e conseguiu me soltar lá e me levou do carro para o hotel. Quer dizer, ainda viram, deu para ver a cidade e tudo. Depois tudo passou sem problema nenhum. Aí só teve bastante história, então coitou por conta do sexteto também. Aí ele dedicou a obra. Ele fez uma peça, 1, 2, 3, para trompa solo. E além do Alimondo, o senhor também trabalhou com Guerra Peixe na Sônica Nacional, né? Não, mas mais que eu trabalhei com Guerra Peixe foram gravações. Sabia? Gravações. Tudo bem. Lá, ele era um bom arranjador também. Muito né? bom, muito. Todo mundo queria Guerra Peixe. Quando era uma música mais um pouco mais séria, aí Guerra Peixe que vai fazer, né? Quando foi uma música bem popular, aí chamaram aquele Chico Moraes, que chamava. Era muito bom também. Estudava com Guerra Peixe. E além dos dois, assim, o senhor teve mais algum contato de uma relação próxima com algum outro compositor? Eu sei que o senhor teve contato com o Nelson Macedo, né? Pois é. Por causa do concertino. O senhor já até falou com a gente no seu depoimento no final da gravação lá, né? Que a gente publicou. Então tem a história do Nelson Macedo. Eu sei que também a Priscila está fazendo um trabalho sobre o concertino do José Siqueira e que o senhor também acho que chegou a gravar, né, essa obra ou tocar. Eu toquei muitas vezes e parece que gravaram em alguns lugares, mas eu não tenho. Sim. Eu sou idiota. Nunca. Assim que eu tentei guardar, que eu gostei muito de Strauss, por exemplo, primeiro Strauss que gravaram. Eu toquei na Bahia, toquei no dia de exército em Brasília, cheio de generais, eu tocando lá. E depois, o que me mais interessou foi o Indemit. Indemit eu toquei em Porto Alegre. É a história do Juste, né? Aquilo. Sim. Aquilo foi muito... Eu tinha a gravação que o cara gravou num gravadorzinho de colo, mas era boa a gravação. E era muito mais lembrança também da cadência, né? Foi interessante. E sumiu tudo. Eu lembro que o senhor uma vez comentou comigo, que eu perguntei, né? Porque a sua gravação do Melodia, do Oswaldo Lacerda, é a gravação mais conhecida, que o pessoal mais ouve, é a referência, né? Para os trompistas. E... o senhor me contou uma vez que recebeu uma carta do Oswaldo Lacerda sobre essa gravação, né? Deve estar aqui nos documentos. Vocês tinham contato também, assim? Chegaram a conversar sobre a obra? Ele, por exemplo, vinha muito para aquela festival de música contemporânea, que é Gino Krieger... É a Bienal hoje, né? Bienal, isso mesmo. Então ele vinha algumas vezes, né? E também, uma vez, até a gente tinha contato em Brasília. Eu estava lá no festival de música e ele veio lá para fazer palestra. A gente se encontrou também lá. Que ele se interessava muito pelos alguns compositores tchecos e tal, né? Então me procurava até para conversar sobre isso. Sim. Ele era uma pessoa muito sutil e suave, muito legal, eu gostava muito dele. Então pode-se dizer que o senhor teve contato com a Heitor Alimonda, Guerra Peixe, Nelson Macedo,
José Siqueira, Santoro também. Santoro também, Muita Cláudio Santoro, né? Cláudio Santoro. Também gostava muito do Cláudio, ele era uma figura. Então, esses compositores, pode-se dizer que foi antes da década de 90, né? Assim, foram entre 70, nas décadas de 70 e 80. E já na década de 90, o senhor teve contato com os compositores mais novos, né? Que foi o José Orlando, né? Que foi aluno lá da Unirio. Sei. O Caio Sena, que o senhor chegou a estrear a obra dele também. Além desses dois, o senhor lembra de mais algum? E assim, isso foram compositores que o senhor teve contato e tudo. O senhor estreou algumas coisas deles, né? Gravou. E com os grupos de câmara que o senhor participou, né? O senhor participou do Sexteto do Rio, né? O Sexteto do Rio, o Trio Unirio. Teve também o Trio Novo, se eu não me engano. Iniciou do Trio Unirio, na verdade. E teve o grupo Metal Transformação. Isso já foi. E o Metal Transformação, aquela obra do Siqueira, não, do Lacerda que vocês gravaram também. Aquilo foi estreia? Não. Ele já compôs, mas não foi tocada, né? Aí a gente voltou de repente fazer dele e também tinha um outro compositor que puxa vida. O Galhardi, Gilberto Galhardi, canto nordestino, né? Ele era trombonista e era também fantástica pessoa. Eu devo ter essa gravação do... Eu tenho esse disco lá em casa, da UFRJ, né? Isso. Então, eu tenho o disco. Então, lá que o Chico gravou o Espaço Sonoro também. Isso. Eu tenho o disco lá em casa. E agora, professor, eu queria saber algumas coisas com relação já à parte pedagógica. Mas isso a gente pode deixar para um próximo momento, para a gente não se estender muito. Já estamos aqui conversando há bastante tempo. Agradeço a disponibilidade do senhor e deixo aqui um grande abraço e até a próxima.